Olá pessoal, estamos começando mais um programa do Contra. Hoje eu estou muito feliz porque essa mesa está linda, maravilhosa, cheia de mulheres inteligentes e que contribuirão muito com o nosso bate-papo aqui. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Obrigada, meninas. Eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje e nós vamos falar sobre um tema que é de interesse público, principalmente para as famílias que têm em casa adolescentes e crianças. Nós bateremos um papo com a doutora Luíse, ela é pediatra, é também médica do adolescente e educadora parental e vai trazer para a gente toda a experiência que ela tem, inclusive no consultório, sobre isso. E também a Karina Massoudi, que vocês já conhecem aqui da TV, ela apresenta o programa Pipoca e estará com a gente também para contribuir do ponto de vista das grandes produções do cinema. E claro, a minha parceira, minha casca de bala aqui do Contra, a Maria Nascimento, que está sempre com a gente, pontuando todos os assuntos e trazendo muito conhecimento para todos nós. Então, vamos começar. Boas-vindas a todas, e eu quero começar com você, doutora, para nos trazer um pouquinho da sua experiência empírica com o tema. É uma série que está sendo muito discutida, né? E eu acredito que no seu trabalho você pontue muitas coisas também que a série expõe, né? Sob uma ótica, inclusive, diferente de todas as outras. Ela não fala do ponto de vista do agressor, mas ela aborda muito a família. Sim. Né? De que maneira os pais podem estar mais presentes na vida dos filhos para não deixá-los tão expostos às intempéries da rede social? Então, eu acho que a série traz essa reflexão mesmo, né? Inclusive, assim, tem tantos temas, né, como a gente estava falando aqui antes de começar, que essa série aborda. Mas acho que o alerta principal é realmente esse, né? O impacto das redes sociais nessa geração, que é uma coisa nova, né? Nova no sentido assim, que os pais há 15, 20 anos atrás não tinham que lidar com isso. Então, a gente vê que essa invasão, né, desse momento aí de rede social, não é só a criança ou adolescente, é o adulto também. Então, eu acho que começa esse espelho, né, de olhar o adolescente olhando primeiro o adulto. Porque se a gente está vendo uma desconexão dentro da família, como é retratado ali na série, né, que é uma família normal, com um pai bom, uma mãe boa, aparentemente a gente vê que as relações afetivas não são ruins, não é uma criança que sofreu um trauma, alguma coisa assim, mas a gente vê como está desconectado. E assim, o pivô principal que é esse menino tá dentro do quarto sozinho na tela. Então, como a tela tá fazendo esse distanciamento mesmo entre a criança e o adulto, entre o adolescente e o adulto, e se a gente tá tão desconectado emocionalmente, né, dentro da família, e tão conectado à tela, o caminho é fazer esse inverso, né? Proporcionar realmente momentos que essa família pode estar junta, pode ter uma escuta, pode ter uma conversa. O adolescente é uma fase, a adolescência, né, é uma fase que naturalmente, até quando nós éramos adolescentes, tem esse distanciamento do adulto, porque tem o processo de individuação, tipo quem eu sou, a identidade se formando. Então é natural esse isolamento. Só que aquele isolamento antigamente era ir para o quarto, pegar um livro, pegar um diário, né, ou chamar os amigos. Hoje a criança ou adolescente, né, sai da infância. E eu falo, né, que a infância é o chão da vida adulta. Por quê? Por que está sendo tão desafiador hoje a adolescência em relação a nossos pais, aos nossos avós?
é justamente pela geração ser digital. Porque no início do século XX, a psicologia da educação resolveu estudar qual era o tempo médio de atenção que uma criança e um jovem podiam ter sem que houvesse queda nesse nível de atenção. E chegou-se a 50 minutos no horário diurno e 45 no horário noturno. Sabe qual é hoje, no último levantamento feito, as últimas pesquisas na universidade, o tempo em que uma criança presta atenção sem cair o nível? 6 minutos. Resultado, a criança está assistindo nossa aula, e aí ela está olhando, de repente deu 6 minutos, cai a atenção. E a gente continua. E ela, se ela tivesse um controle na mão, ela tentaria, né? Mas nada acontece. Porque antes, essa criança já vinha conectada com a família, porque tinha muitos momentos em família. Hoje a criança pequena de 4 anos já está no tablet, no celular. Então ela já vai entrar na adolescência desconectada com essa família, né? No momento que já vai ter uma transição natural de separação mesmo. Então eu penso assim, que quem tem filho pequeno, talvez uma das orientações ou um dos caminhos é já propiciar uma infância com muitos momentos com essa criança, né? Deixar um pouco a tela de lado, vamos brincar na rua, vamos na pracinha, vamos almoçar junto, voltar a estudar mesa, né? Que hoje a gente já não vê tanto. Então, quem tem criança pequena, já acha assim que já tem que plantar para essa adolescência ser mais conectada já ali na infância. Quem já tem essa adolescente que já vem dessa infância mais desconectada, é momento realmente de criar momentos com esse adolescente e os pais, a sociedade, né, tem um rótulo sobre a adolescência, né, adolescente é um problema, que é o aborrecente e tal. Então, como é que a gente coloca todo esse rótulo, toda essa imagem, e depois a gente quer que eles fiquem dando um sorriso pra gente na hora do almoço? Então, assim, a gente entender que a adolescência é um momento da vida ali, da pessoa, que é essa transição para o adulto, que também é especial. Todo mundo aqui foi adolescente, né? Ninguém vai olhar para a adolescência, né? Então, assim, tá precisando dessa reconexão de tempo com esse adolescente, com uma escuta sincera, com um tempo sem tela, né? É um tempo, eu falo assim, realmente a gente tá ali olho a olho com aquele adolescente, não fingir que tá junto e não tá junto. Sim, entendeu? exato. E é importante falar para quem está acompanhando a gente, que pode ser, se você não assistiu ainda a série, dá uma paradinha aqui, vai lá assistir. Agora, se você não se importar com spoiler, continua com a gente e depois assiste a série. Isso é verdade. Porque é fato que nós vamos sim dar alguns spoilers aqui para exemplificar e para falar um pouquinho da trama toda, né? E, de fato, quando nós éramos adolescentes, estar em casa era algo seguro, né, meninas? Sim. Os pais diziam assim, poxa, meu filho não tá na rua, ele tá aqui na sala de casa, no quarto, ele está seguro. Hoje em dia, ele tem um universo com ele ali, dentro do quarto, e muitas vezes esse afastamento, a série mostra muito isso com o policial, que consegue entender que ele tem que se reconectar com o filho, e escolhe isso, né? Ele escolhe almoçar com o filho, como a doutora comentou, ele escolhe estar presente com o filho, e ele começa a entender que a própria linguagem deles, ele não entende. Totalmente diferente. Ele não consegue nem investigar, não consegue nem usar as técnicas de investigação, porque ele não consegue entender a linguagem que eles se falam, tanto que ele achava no começo, né, que eles eram amigos, pela linguagem que eles utilizavam em rede social, e era o oposto, eles não eram amigos, eles eram, eles estavam rivais ali naquela situação, né, o menino e a menina. E vamos colocar os meninos e as meninas, né, e vamos colocar esse tema central, que eu também acho muito importante, que a série aborda muito, que é a masculinidade tóxica. Não tem como a gente não falar dela nessa série. Me parece que existe uma caixinha que as pessoas vão colocando o ser humano ali. Então ela tem que atender aquela expectativa. E quando o adolescente, nessa fase, como você disse, que não está se encontrando muito bem, ainda não sabe quem é, não se enquadra em nenhuma dessa caixinha, começa a ter os problemas que a série mostra muito bem, né? E existe hoje alguma maneira dos pais se prevenirem em relação a isso, deixarem também o adolescente mostrar quem é, ouvi-lo,
entendê-lo, Sim. né? E não olhá-lo, como você disse, como um problema. Julgamento. Julgamento. Balé. Qual é o problema? Qual é o problema com balé? É perfeitamente normal. Perfeitamente normal, é? Eu também já fiz balé. Viu só? É para sua avó. Para meninas, não para meninos. Meninos jogam futebol. Lutam boxe. Ou luta livre. E não essa droga de balé. É que assim, nesse momento de ter a própria identidade, né? Porque é um conflito de identidade a adolescência, né? A coisa mais importante é esse adolescente se sentir pertencido, né? Que a gente fala na educação parental, né? O pertencimento. Se eu não achar que pertenço a essa casa, essa família, ou porque é julgado, ou porque não é escutado, ou porque eu falo que o maior abandono é o dentro de casa, né? A negligência, porque a gente fala dos modelos parentais, né? Que é autoritário, que era o de antigamente, permissivo, que deixa o filho fazer tudo. O autoritativo é esse equilíbrio, né? Que tem limite, mas tem acolhimento. Mas o pai negligente é aquele que não faz nada. Ele nem cobra e nem faz tudo pela criança, né? E quanto mais esse adolescente é deixado sem os limites, né? Porque um adolescente que fica livre numa rede social, né? A gente até brinca que nem tá lá na Praça da Sé sozinho, né? Ele tem o mundo todo ali. Ele não se sente pertencido a lugar nenhum, né? Ele tá procurando, né? Então, aí como você falou, procurando a identidade dele, não se sente amado, é julgado, e aí entra ali naquela rede social. E principalmente perfis, né? Que nem o menino, mais tímido. Tem né? o lance da comparação também, né? Que Já coloca ele com um biotipo mais, né, magrinho, assim, que não chama tanta atenção das meninas, né? Fragilizado. E ali ele vai encontrar grupos que vão falar, viu? A gente te entende, né? A gente também sabe que a gente se sente excluído como você. Mas se esse adolescente que está ali exposto na rede não se sentisse assim, né, não pertencido à própria casa, à própria família, ele não teria tanto risco. Porque ele tem ali a mãe e o pai, que ele sabe que pode contar, que ama ele, que tem tempo com ele, que acolhe ele, que tem escuta ativa, que não é... Porque se a gente for perceber, assim, se a gente tiver famílias com adolescente, o adolescente começa a falar, alguém já corta. Fala, e o cortar não é só cortar, é julgando. Ai, você fez isso. Ai, não sei o quê. Mas você também tem que arrumar seu quarto, né? Então, assim, é difícil ter uma conversa com esse adolescente discutativa. Então, assim, uma das coisas que essa geração precisa é se sentir pertencida a esse pai, essa mãe, essa casa, né? Não é só, a gente brinca, né? Não é só falar eu te amo, né? É realmente mostrar, né? Sim. E eu acho, assim, que por exemplo, a gente vem dessa infância, né, criando esse vínculo para quando chegar na adolescência, mesmo num dia muito difícil, com um pepino muito grande, vamos pôr aí um exemplo, a menina engravidou. Ela não pensar assim, a última pessoa que eu ligo vai ser meu pai e minha mãe. Não, a primeira pessoa que eu ligo é meu pai e minha mãe. Porque eu confio neles, eles confiam em mim, eu amo eles, eles me amam, e eles acreditam em mim, acreditam quem eu sou, apesar da situação. E hoje o que a gente vê? Muitas vezes que a última pessoa que a criança, que o adolescente vai ligar é o pai e a mãe, vai ligar para o amigo, vai mandar a rede lá no grupo lá do WhatsApp, entendeu? Quantos pacientes, né, que nem você falou no consultório, que aconteceu situações que esse adolescente foi atendido pela mãe de outro adolescente, ela que foi lá porque a filha chamou. Aconteceu tal coisa aqui, né, por exemplo, um coma alcoólico. Vem aqui, mãe, me ajudar com essa minha amiga. Por quê? Porque não tiveram coragem de chamar a mãe, entendeu? Sim. Então, assim, essa necessidade do adolescente ter identidade é importante, mas nesse caminho dele, ele tem que saber de onde ele é, de onde ele pertence. Então, e isso tudo a gente vem lá, vínculo, família, tempo junto. E aí o adolescente, ele tem gostos diferentes do adulto, não tem? Sim. Então, se eu quiser que o adolescente faça as coisas que eu faço de adulto, não vai dar bom. Porque os meus programas não tem, né? Não tô falando que uma outra coisa dê certo.
Então a gente tem que ouvir um pouco as músicas que eles ouvem, assistir um pouco as séries que eles assistem, brincar de algum jogo que eles gostam. Até para dar uma conferida, né, doutora? Ir no show lá, não sei de quem, que nem a minha cunhada tem uma menina de 20, vai lá no K-pop, fica lá naquela multidão assim, espremidinha, sem beber água, sem fazer xixi, mas ela tá lá, porque a filha dela gosta, e elas têm um super vínculo. Então, assim, fazer coisas com o adolescente não é o adolescente fazer as coisas que eu gosto, é eu fazer com ele coisas que ele gosta, né? E lógico, né? Uma outra coisa vai ter afinidade, né? Então a gente procurar alguma coisa na música ou um jogo, né? Então essa desconexão, eu acho que é o maior pivô para essa vulnerabilidade que esse adolescente está sofrendo nas redes sociais. Muito importante. E a gente já está caminhando aqui para o final do primeiro bloco. No segundo bloco, a Maria vai nos trazer até um ponto de vista jurídico, que é a área dela, sobre regulação das redes. Não só a opinião dela, mas também para que lado caminha esse assunto no nosso país. Então, segura um pouquinho aí que a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com mais bate-papo aqui no Do Contra. Tô ficando cego pra poder guiar. Tô ficando cego pra poder guiar. Estamos de volta. O programa do Contra hoje aborda o tema da série Adolescência e várias nuances dessa série. Comigo estão aqui a doutora Luíse, que é pediatra, médica do adolescente e também educadora parental, a Maria Nascimento, que vocês já conhecem, e a Karina Massoudi, do programa Pipoca aqui da TV. Maria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o caminho que o Brasil está traçando sobre a regulação das redes, como estão essas discussões no mundo jurídico, para que a gente tenha alguma lei, né, alguma trava, enfim, algum norte para a gente seguir e não ficar essa terra realmente sem lei que é a internet. Bom, Ana, o Brasil, assim como o mundo todo, né, está nesse caminho de discussão, né, para tentar, como você colocou, colocar uma trava, né, para que a gente não veja mais esse tipo, não ver é muito extenso, né, mas que a gente consiga controlar, né, o acesso das crianças a esse tipo de conteúdo, não só de crianças, mas que venha algo muito mais selecionado, né, para as vistas de todos. Não, assim, algoritmos sugerindo, a gente viu, inclusive com a notoriedade dessa série, algoritmos, né, foram levantados dados que algoritmos trazem esse negócio, né, desse assunto da machosfera, manosfera, muito facilmente, né? Então, às vezes, a pessoa não está nem procurando, mas você tem ali uma pessoa fragilizada e do nada aparece, ela vai consumir aquilo. E criança, né, adolescente que já não tem um filtro, né, como a gente já discutiu aqui, tá procurando uma identidade para ser seduzido por esse tipo de assunto, inclusive porque eles vêm muito disfarçados às vezes, né, que já se levantou isso também, associando outros temas naquilo que eles chamam assim, de tratar o assunto de maneira mais palatável. Então eles arranjam um jeito de falar sobre isso que acreditam, juntando, por exemplo, com dicas fitness, mundo da tecnologia, autoajuda e até mesmo religião. O problema vai muito além de não conseguir perder a virgindade ou de sexo em si. A maioria começa não por ódio a ninguém além de si próprio. Então, por estar fudido em todas as áreas da vida, qualquer acolhimento serve. A teoria da conspiração Red Pill, então, vem envelopada com uma porção de outros valores quando traz esse acolhimento. Rick foi aprofundando mais e mais numa bolha Red Pill e aceitando cada vez mais as explicações mirabolantes sobre a causa da sua dor e da sua rejeição, ao invés de apontar de fato para os problemas estruturais da masculinidade que nós aprendemos a reproduzir e assim olhar tanto para a estrutura social, tanto quanto para nossos atos e o que causa nossos comportamentos. Rick era incentivado a buscar culpados externos, inimigos mortais que explicavam a sua derrota. E ele me conta que apesar disso não fazer muito sentido no início, aos poucos, conforme ia sendo acolhido e fazendo amigos de dentro do grupo, ele, que discordava das opiniões das mulheres, mas convivia com elas, passou a aceitar o ódio ao feminismo e à esquerda
e logo menos estava ele próprio pensando que a culpa poderia ser das mulheres. Então, às vezes você acha que está tratando de um tema X, mas lá vem aquela pincelada dessa crença, né, sendo disseminada de maneira ali mais palatável. Quanto à nossa regulação, como eu disse, está sendo discutido, tem muitas propostas no legislativo quanto a isso, né, mas como é um caminho muito novo e é meio devagar, né, para a gente chegar ali numa conclusão, o que a gente tem de mais novo foi nessa sexta-feira passada, dia 25 de abril, uma lei que foi sancionada que aumenta quando for cometido um crime utilizando-se IA ou qualquer outra tecnologia cometendo violência contra a mulher, violência psicológica. Então, qualquer pessoa que se utilizar de tecnologia ou inteligência artificial vai ter a sua pena agravada por conta disso. E aí, aproveitando isso, eu pergunto, né, porque muito se discutiu lá no Reino Unido, né, inclusive com a notoriedade da série, a respeito do que a gente pode fazer, né, se são medidas drásticas que a gente tem que tomar, e falaram tanto nesse papel da família, como também na presença de perfis masculinos que as crianças e adolescentes poderiam seguir, mas também o mundo está caminhando, né, ou pelo menos pensando nesse sentido, até mesmo juridicamente, de proibir, né, de chegar a proibir o acesso de crianças e adolescentes a plataformas, né, as redes sociais, por exemplo. Como na Austrália, que já há essa proibição para menores de 16 anos. Você acha, doutora, que esse é o caminho ou não? A gente vê, a exemplo do Brasil, que crianças menores de 13 anos não deveriam ainda ter acesso a essas plataformas, mas a gente vê muitas vezes crianças com 4, 5 anos já tendo perfil, muitas vezes, proposto pelos próprios pais. Exatamente. Então, como que você vê essa questão? Então, uma questão é essa, né? A própria criança ser utilizada como um produto, né? Pelos pais nas redes sociais, né? Para propaganda e tudo mais. Então, assim, a conscientização é o que eu falo, vem para o adulto mesmo, né? Mas, assim, por Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a americana, junto com a europeia, na diretriz de pediatria, as crianças até 2 anos não podem ter acesso a nenhum tipo de tela, nem televisão, nem celular, nem tablet, nem desenho, nada. Até por questões de desenvolvimento cerebral mesmo. Aí dos 2 aos 6 anos de idade, 1 hora por dia de tela. Quando a gente fala tela, não é rede social, né? É um desenho na TV, né? E aí dos 6 anos aos 9, 2 horas por dia de TV, né? E dos 10 anos até a idade adulta, até nós adultos estamos nessa diretriz, seria 3 horas diárias por dia de tela. E eu sou a favor de que criança não pode ter rede social, porque a imaturidade neurológica é muito grande. Como você falou, não tem filtro. Eles não têm filtro para ver maldade, malícia. Não separa o real do virtual. Então a criança, ela sai dali, ela não consegue separar, e aí a gente vai normalizando a violência, né? Porque aquilo fica normal. Se no jogo todo mundo mata todo mundo, aquilo vira normal. Se no Roblox tem pornografia, eu saio daquilo e aquilo eu acho normal. Então, assim, realmente cabe ao adulto, se tá lá no Instagram que é acima de 18, é acima de 18. Mas como é que a gente vai controlar estes pais? Então tem países, por exemplo, a Singapura, já na China também está mudando, que até tá horário, agora eu não vou lembrar exatamente quanto, mas acho que é 7 da noite, não pode mais ter ninguém jogando. A criança, aí tem uma multa bem alta para esses pais que pegam, não sei se eles têm algum sistema de rastreio, e aí que no final de semana não pode. Então assim, tem países que está começando a multar os pais que não obedecem essa regra de não poder estar ali acessando por ser menor de idade e tudo mais. Mas por quê? O rendimento escolar está caindo, os problemas psiquiátricos e psicológicos estão aumentando,
Na parte clínica também, né? E vem a anorexia por conta das páginas lá do Instagram. Vem aquela questão também da depressão e ansiedade, porque ali a vida toda é bonita, todo mundo tem restaurante bom, todo mundo tá na Disney, todo mundo usa tênis de marca. Então, assim, a gente sabe que a rede social ela é muito editada, né? Todo mundo vai pôr o bom ali, né? Oi, patrão, consegue de repente um trocadinho não pra fazer um lanche, um café com leite, pra lá pra baixo? Ricardo? Oi. Opa! Porra, o que você tá fazendo aqui, Ricardo? Cara, minha vida tá difícil pra caramba, né? Tá difícil de suportar até a realidade. Isso, eu vi ontem um post seu, um negócio no Instagram que você botou, reunião de negócio fechado, vem coisa boa por aí. Ah, minha vida online tá maravilhosa. Eu vou virar diretor da minha empresa, vou ganhar lucro, participação da empresa, vou ganhar carro. Minha vida profissional, eu não tenho nenhum problema nela. O problema é a vida real mesmo. Na realidade, nós não somos meros produtos mesmo ali, né? Cada curtida nossa é um produto que a gente tá ali vendendo, na verdade, oferecendo. Então, assim, eu acho importante, sim, a regulamentação. Na prática, é um grande desafio, porque é o que eu falo, os adultos estão muito conectados na rede social. Quando eu tenho no consultório, por exemplo, pai ou mãe, ou vó e vô, porque não dá tempo. Fala assim, deixa eu ver aí no teu celular, quanto tempo você ficou no Instagram hoje no Face? Se você falar pra mim que ficou 3 horas, que é mentira, então você não teve uma pra levar o moleque na praça? Então é complicado, né? E tudo que é essa exposição, porque quando fala, tem o App Guardiã, tem o Google Family, tem o Family Link, né, que são aplicativos de segurança. Eles não conseguem filtrar tudo. Mesmo o YouTube Kids, de repente, né, entra lá uma imagem de um homem com as genitálias de fora e tá ali a criança de 4 anos assistindo, né? Porque eles estão usando eles entram, por exemplo, no caso do Roblox, utilizam essa ferramenta para introduzir ali assuntos. Sim, é muito difícil fazer esse cerco, né? Muito quase impossível. Então eu acho que cabe aos pais meio que diariamente, esse é um trabalho árduo, mas tem que ser feito. Verificar as mensagens por todos esses assuntos, bullying, pedofilia, violência, pornografia, que mundo que a sua criança, seu adolescente está entrando, porque como você falou, eles querem um pertencimento, querem pertencer a um grupo, a uma tribo, né? Então tem que ver, porque na série a gente percebe, é uma das coisas que mais chocam, que vários personagens, inclusive o pai do menino, eles não conheciam os próprios filhos, achavam que conheciam, achavam que estava tudo bem, os filhos não tinham motivo algum, tinha uma família estruturada, amorosa, uma família normal, e os filhos, esses personagens não tinham motivo algum para ter um ato de violência, para realizar esse bullying que todos na escola faziam. Então, assim, ali todo mundo, ninguém era santo, né? Nessa série ninguém é santo. E eu aproveito aqui a Karina, a fala dela, para falar um pouquinho agora sobre a produção em si, né? É uma filmagem em plano de sequência que eu acho que não é todo mundo que gosta ou que aceita tão bem esse tipo de filmagem, porque a câmera fica o tempo todo, filma as costas, não tem corte de cena, né? É contínua, então é mais cansativa e, obviamente, nos deixa mais ansiosos. Muito. Fato é que a série ela não tem interesse, desde o primeiro episódio, em causar algum suspense, ela não tem isso, porque todo mundo já tá claro desde o início que o menino assassinou a menina, certo? Mas até chegar lá, mostra o sofrimento da família, mostra todo um contexto escolar também, que é importante, né? Cá, o que o pessoal do cinema tem dito sobre essa produção? Pelo fato de ser feita em plano sequência, cada episódio é feito, tanto que eles ensaiaram a exaustão para não ter cortes, é uma câmera, então causa essa aflição
pelas imagens e, segundo, aflição pelo conteúdo. Como você falou, não é uma série quem matou, não. Na primeira cena eles já apresentam o assassino, o vídeo e tudo mais. A série, ela visa se aprofundar nesse grande problema que é essa bolha adolescente, que eu acho que a série fez tanto sucesso, impactou, chocou muita gente, a mim chocou demais, de saber que esses adolescentes, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, têm uma bolha, um mundo próprio, com códigos, com padrões e com valores que só eles conhecem, nem as famílias deles conheciam. E isso é assustador, porque muitos desses valores que eles têm são valores adultos, como o mundo do macho tóxico, misoginia, são valores adultos, assim, valores... Discurso de ódio. Discurso de ódio, mas ódio por quê? Misoginia, você tem ódio por quê de mulher? Então, os incels, termos que eu não conhecia. E até aproveito para perguntar para a doutora, da onde vem esse ódio? Porque você começou sua vida ontem. Da onde veio esse ódio que você está cultivando? Ou não é aquele efeito de manada que todo mundo tem que odiar, então eu vou odiar também? Sim. É que primeiro é um absurdo pensar que um menino de 13 tem que estar preocupado com vida sexual. Esse é o primeiro ponto. Não, né? Que claro que ele é um incel. Ele tem 13 anos. Tem que ser. Então é uma cobrança, é um peso ali sem sentido nenhum. Então, assim, que sociedade que a gente está vivendo, que um adolescente se sente excluído, injustiçado, rejeitado, você tem 12 anos, 13 anos, rejeitado. Mas ele admite aquilo como uma verdade, né? E rejeitado, né? E rejeitado. Não tem nem físico ainda de homem, né? Então, e aí a gente cai naquilo de novo. Se ele não se sente pertencido da onde ele é, da onde ele precisa ser amado de verdade, vai ter que procurar. E aí são grupos, como você falou, que vai pegar esses que estão fragilizados, que estão vulneráveis, né? No momento que a sociedade está fazendo um movimento de proteção às mulheres em algum sentido, né? Tanto leis, necessário, e esse empoderamento da mulher que deveria ser visto como algo positivo, né? E não agressivo, e não uma agressão ao homem, não é? Mas aí, que nem ali, né? A menina faz bullying, né, por ele não ter o perfil de menino que ela quer. Então, assim, esses grupos, eles vão aproveitar essa fragilidade e realmente vir com essa discurso de ódio. E é o que eu falo, a rede social não tem cara de ninguém. Você fala o que quer na hora que você quer para quem você quer. Porque o bullying sempre existiu na escola, né? Eu era chamada de Olivia Palito, de Ema, não sei o que, por causa das pernas compridas. Só que resolvi ali na sala de aula, cara a cara, não gostei, dei risada e acabou. Mas agora não, né? A rede social, ela expande isso. E é o que eu falo, o amor, ele não é tão multiplicado na velocidade que o ódio. E essa gravação, né, sem cortes, mostra tanto assim como essa bolha adolescência que você falou tá indo com uma velocidade que a gente não tá conseguindo acompanhar. Então essa filmagem fala, gente, a gente não tá conseguindo acompanhar, porque a gente não tá conseguindo acompanhar mesmo. E ao mesmo tempo essa urgência de que temos que fazer algo, né? Então eu gostei da filmagem porque mostra isso, né? Eles estão assim, a gente tá aqui, eles estão ali, a gente tá aqui, eles estão lá. É um sinal de... Essa série, eu acho que é um sinal de alerta para um planeta. Sim. Porque é um problema muito grave em qualquer sociedade, em qualquer país, esses problemas do bullying cibernético, a masculinidade tóxica, discurso de ódio, assim, que é uma coisa louca. E são grupos que já existiam que estão vindo. Exato. Né? Estão vindo. Inclusive, alguns países já vão passar nas escolas essa série, exatamente por conta desse alerta que a Karina bem falou. Bom, a gente está caminhando para o final do segundo bloco, tá vendo que, a gente está quente aqui no assunto, então espera um pouquinho aí que, como disse a doutora, tem bastante coisa para falar ainda, tem muita informação para você que está nos acompanhando. Até já! Tô ficando cego para poder guiar. Tô ficando cego para poder guiar. Estamos
Estamos de volta com o programa do Contra. Se você não assistiu o primeiro e o segundo bloco, eu te aconselho, volta lá para você acompanhar, porque aqui ó, as coisas estão acontecendo e a gente está tendo que caminhar para alcançar esses adolescentes por aí. Né? A gente está tentando entender esse universo e esse bate-papo está muito legal para isso. E a Karina terminou o segundo bloco fazendo uma pergunta para a doutora que eu achei muito interessante. Eu vou ousar contribuir com a tua resposta, porque eu penso que essa machosfera, como disse a Maria, em certo ponto aqui, ela é algo estrutural da nossa sociedade e que a gente precisa combater e sempre combater. A série, ela dá um enfoque no pai, um enfoque no menino fragilizado ali em certo momento, exatamente para quebrar, para romper para ilustrar também, né, essa situação de machismo mesmo, que muitas famílias têm, a gente sabe disso, então a gente tem que tratar sobre isso também. E eu vou começar o terceiro bloco falando um pouquinho de uma autora que eu admiro muito e que cabe muito bem para deixar uma dica de leitura para todo mundo, que é a Simone de Beauvoir. Lá em 1949 ela escreve o livro O Segundo Sexo, e uma das frases que ela inicia o livro é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, o que a sociedade espera de uma mulher? Né? O que essa sociedade machista espera de uma mulher que não deixa ela ser o que ela deve ser? Né? Que impõe a ela o que a sociedade acha que ela deve fazer ou como ela deve se comportar. E já lá em 1949 ela quebra isso, propondo uma reflexão muito importante. Então, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, eu deixo aqui essa dica de leitura. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. E vamos continuar aqui no nosso bate-papo falando mais sobre a série, que nos traz tantos pontos de reflexão, né? E principalmente voltando a essa questão que a gente estava falando aqui no intervalo, sobre o menino ter escolhido, doutora, o pai para acompanhá-lo durante todo o tempo. Por que esse enfoque no pai e não na mãe? Aí, como a gente estava falando, eu acho assim que teve esses questionamentos, né? Porque não a mãe, porque não focou na menina também que foi morta, a família. Porque eu acho que a série é trazer essa reflexão, né? Quebrar essa imagem que nem você está falando do machismo, dessa masculinidade tóxica. E eu acho que quando escolhe o pai, é para tentar trazer essa figura do exemplo realmente que esse menino precisa, né? De uma masculinidade que não é tóxica, de um pai que acolhe, um pai que não julga. E eu acho que também teve assim um olhar de que, por exemplo, nós mães, a gente cobra muito, julga muito, exige muito, fica ali no pé. E o pai é o entretenimento, né? Então, se a gente for ver, aquela coisa que quem vai na pracinha é o pai e a mãe fica em casa fazendo a janta. Então, assim, eu acredito que é de propósito, porque o pai, ele achou que não ia ser julgado. E, de fato, ele não foi, né? E a mãe, talvez ele ia ter medo desse julgamento pela cobrança que a mãe faz. Só que, ao mesmo tempo, eu brinco que o complexo de Édipo é com a mãe. Então, quem que eu não quero decepcionar? A mãe. Quem que eu não quero quebrar a imagem de filhinho, bonitinho, anjinho, bonitinho? A mãe. Então eu vejo os dois lados. Porque esse pai não ia julgar, porque esse pai tá ali no papel mais de realmente acolher, brincar, tô aqui.
E outro que a mãe cobra, né? A mãe que exige, vai tomar banho, vai escovar o dente, vai fazer a tarefa. Então a gente já sabe que a gente está nesse papel de cobrança. Interessante isso que você está falando, porque acho que foi no último episódio que ele fala que ele vai mudar a versão dele, que ele vai confessar o crime. Sim. E eles estão no carro dirigindo e ele na prisão, telefonando pro pai no dia do aniversário do pai. Sim. Mas ele não sabe que a irmã e a mãe estão no carro também ouvindo. Isso. E quando ele se dá conta que a mãe também ouviu ele falando que ia confessar, o mundo dele desaba e ele logo quer desligar, porque ele não esperava por isso. Mas aí tem umas críticas que falam que é porque elas são mulheres e ele não queria, tipo assim, baixar a guarda por elas serem mulheres, já trazendo essa masculinidade tóxica. Eu, como pediatra, eu já vejo um outro olhar. Eu vejo assim que decepcionar a mãe foi muito difícil para ele. Quando, puxa, minha mãe ouviu, então tudo que ela achava de mim, ela não acha mais. Porque realmente, eu digo assim, porque, por exemplo, trazendo aí um pouco da nossa vivência, né? O meu filho, porque eu sempre falo, antes a verdade era sinônimo de punição. Você mentia, você escapava, não é? Então a gente foi criado num sistema, né, como você fala, estrutural, de que se eu falasse a verdade eu ia ser punida, eu ia apanhar, eu ia perder isso e aquilo. Mas se eu mentisse, eu me safava. Então, hoje a gente está nesse movimento de uma educação equilibrada, que é a verdade que a gente tem que valorizar. E verdade traz vínculo, traz confiança. Então, assim, eu crio meu filho muito na verdade mesmo. Então, se ele quebrou esse copo aqui que é seu, ele vai falar assim, mãe, ó, você não vai gostar, mas eu quebrei o copo da Ana. Tá bom, filho, conversa com ela e tal, a gente vê se acha, tá? E aí eu sei que tem momentos que às vezes meu filho apronta alguma coisa de criança, que é normal, eu fico esperando, né? E ele tem dificuldade de assumir pra mim que ele fez, dependendo. Por quê? Porque ele não quer me decepcionar, entendeu? Então a gente tem isso com a mãe, né, com a figura feminina, né, por causa do complexo de não querer decepcionar. E ao mesmo tempo eu trago essas vivências para ele, não, que tudo bem, que é coisa de criança, que é verdade, a gente resolve. E aí eu acho também, puxando um gancho da história do João, que é meu filho, tem 9 anos, tá, gente? Que sempre cai sobre nossos ombros, mulher, resolver muitas questões da sociedade. Então, por exemplo, depende de mim o João crescer e respeitar vocês, entendeu? Perfeita essa colocação. Então, coisas que eu fui enfrentando, porque meu marido tá impregnado nele o que? A educação que ele recebeu, que foi a educação que eu vou, né? Que não é culpa de ninguém, gente, isso é ciclo de geração, né? Tá de volta aí na pelada, cara? Eu já tô de volta já. A verdade é que não muda nada não, as coisas de pai. Ah, não muda a vida, não? Não muda nada. Quer dizer, é emocionante pra caralho. Sim, claro. Não vou mentir pra você, é emocionante pra caralho. Agora, mudar mesmo, a vida não muda, não. O pessoal fala que muda muito o corpo, né? A mulherada fala, não, porque meu corpo nunca mais foi o meu. Aqui, ó. Igual. Parece que acabei de ter filho? Não. Tô até pensando no próximo. Então, por exemplo, quando meu filho tinha 2 anos e meio e pouco, ai, mamãe, ele sempre falou, ele falou muito rápido, né? Pode tomar banho com você? Eu falei, pode entrar. Eu ficava de sutiã e calcinha, porque a gente tem que pôr o limite. Eu não sou só mulher, sou só mãe, sou dentro do complexo de Édipo, que é uma fase de desenvolvimento neuropsicossexual do menino e da menina. Da menina chama complexo de Electra. E ele faz uma fixação entre 2 anos e meio até os 6 na mãe, né? E eu dizia, pode. Aí quando ele entrava lá pra tomar banho, lavava meu cabelo e tal, o Wagner entrava, tá aí tomando banho, dando banho em você? Se fosse uma menina, ele teria falado alguma coisa? Não. Como ele é menino, ele pode lavar meu cabelo por ser menino? Um exemplo, né? Minhas partes íntimas não, era eu que lavava. Então, esse pré-conceito que o menino não pode lavar cabelo. Aí eu dizia, não, ele tá dando banho em mim, né? Faz parte. Porque quando eu for mais velha, se eu ficar doente, quem que vai cuidar de mim? É ele. Se ele tiver uma esposa, quem que vai cuidar da esposa? É ele. Se ele tiver uma menina, quem que vai cuidar da menina? É ele. Então, como que eu quero pais que saibam cuidar, irmãos que sabem cuidar, amigos que sabem cuidar, se eu como mãe não ensino? Aí só para fechar esse pensamento. Ano de 2023, meu filho com 7, 21 de julho, eu fiz uma cirurgia de refluxo, né? Cheguei do hospital, tava a minha mãe em casa.
E esse episódio do banho foi acontecendo durante a primeira infância dele, não todo dia, nem todo mês, mas sempre que tiver a oportunidade, a gente tomava banho junto. Aí tava minha mãe em casa, minha cunhada em casa, funcionária que nem irmã em casa, meu marido em casa e o João Antônio em casa. Aí eu cheguei do hospital, os primeiros banhos realmente é ruim, e aí eu fui pro banho, aí ele não esperou ninguém abrir a boca, ele falou assim, mamãe, eu vou te dar banho. Eu vou cuidar de você. E sem mentira, ele me deu banho, me ajudou, com todo o respeito, lógico. Foi lá, pegou meu pijama, porque ele sabia onde que estava, pegou minha calcinha, porque ele não sabia onde que estava. E ele que me ajudou por tudo, até calcinha ele me ajudou. Porque é esse tipo de homem que eu quero que o meu filho seja, entendeu? Que esse menino da série retrata muito isso. Que homens que a gente está criando, entendeu? E eu acho que por isso que vem do movimento do adulto. E de novo recai sobre nós mulheres. Muito obrigada por compartilhar com a gente, eu me encho de orgulho. E quando acontece isso, que a gente fica íntimo dos acontecimentos, principalmente da família, me enche de esperança enxergar pais assim, mãe assim, porque é disso que o mundo precisa, né, meninas? É um exemplo mais mães, né? Ensinar o respeito à mulher, respeita a mãe e respeite todas as outras mulheres com quem você vai conviver. Mas o meu marido entendeu, tá? Então no terceiro banho já não falava mais nada. Mas isso são ciclos que a gente vai também quebrando, paradigmas que a gente vai quebrando, porque o filho dela, como homem, quando tiver uma filha, ele também vai educá-la como a mãe o educou, tendo essa visão de respeito, né? É respeito. Com a referência vai, né? Sim, ela vai, o exemplo arrasta. Exatamente. Né, Quando Jack nasceu, ficou diferente para você? Quando o Jack nasceu, tudo ficou diferente. Ele era tão lindo. E eu sabia que tinha que manter ele seguro. É claro, é claro. Quando ele for mais velho, você vai contar pro Jack sobre o pai dele? O Jack não é dele. Não é dele? Então, está dizendo que quer ver outros homens? Não. Não. Pai é o homem que ama o seu filho. É claro. Isso é verdade, faz todo sentido, mas a relação biológica que ele... Não é uma relação. O Jack não é de ninguém. Só meu. Sabe uma coisa que eu quero comentar antes da gente finalizar? A atuação da psicóloga, que pra mim foi assim... Ela sofre pressão o tempo todo, ele tenta se impor, tenta manipulá-la, e ela o tempo todo ali serena, nervosa, mas serena, conduzindo muito bem. Então é também um episódio, acho que é o terceiro episódio, se eu não me engano, que vale a pena assistir e reassistir, porque ele é muito bom. Eu te interrompi em alguma fala, pois não? Não, pegando o gancho da fala, do exemplo dela, ao mesmo tempo, a série também propõe uma reflexão nas questões do homem, né, da masculinidade, porque a gente, como sociedade também, muitas vezes propõe essa opressão em algumas questões, né, que são culturais e são estruturais também. E quando você falou assim, ele quebrou o copo e às vezes ele não se sente à vontade de me contar porque vai quebrar aquela imagem do filho, do homem perfeito. Então a série também traz isso, em que momento os homens, né, e os adolescentes no caso, eles têm para colocar essas suas angústias. Exato. E como que a gente está tratando isso? Porque a gente ensinou, né, eles aprenderam até então que não se pode chorar, não se pode mostrar que é fraco, engole o choro, não, sabe, eu tenho que ser o príncipe que vai salvar a mocinha, né? Só que não é assim. Não. Então, é uma proposta também da série, né? Que a gente, como sociedade, tem que pensar. Os homens têm que aprender a colocar e a gente saber como que vai acolher isso, né? Como sociedade, não só as mulheres, né? Aquelas que vão passar a mão, que vão, né, encobrir os erros e tudo mais. Mas como eles com eles, né? Essa machosfera, né? Deveria ser mais nisso, né? Poxa, eu tô com um problema aqui, vamos conversar. O acolhimento, né? Independente de ser menino ou menina. Mas não, né?
colocado assim, não, você não pode sentir isso, né? Você tem que sentir aquilo, porque justamente você é forte, macho, ser homem, né? Aliás, os últimos momentos ali da série retrata o pai chorando copiosamente, tremendo de chorar e cobrindo um ursinho que para mim representou todas as vidas que foram ceifadas por conta desse absurdo, né? Dessas redes sociais que realmente tiram vidas, não só por assassinatos, por homicídios, mas também por suicídios, a gente não pode esquecer disso, né? E ele, quando cobre aquele ursinho ali, chorando muito e se pergunta onde foi que eu errei, né? Que deixa essa reflexão pra gente, mas a gente ainda tem tempo de agir agora, né? Como você na tua casa com teu filho, vocês que nos acompanham, ouçam mais, estejam mais presentes com as crianças, porque é isso, eles são o nosso futuro e o que a gente quer para o nosso futuro. Então a gente tem que interferir agora. Eu vou agradecer vocês, meninas. Eu, por mim, olha, eu ficaria aqui gravando mais uns 3 programas. Que coisa boa ter vocês, que coisa boa ter a Karina aqui. Passa rápido, Ana. Passa muito rápido. Tá muito gostoso. Passa muito rápido. Obrigada, doutora. Obrigada pelo tempo. Eu posso terminar com uma frase? Deve, que por favor. A frase é da Cláudia Laminos, ela usou. Perfeito. Que assim, primeiro tem essa frase que eu falei, né, que é preciso ter uma aldeia, né, para cuidar de uma criança. Então, eu assim, adorei sua camiseta. É a sociedade, né, em conjunto, né. Mas ela fala isso, né, que a criança que não é abraçada pela vila, a vila vai queimá-la para sentir o seu calor. Então, ou nós fazemos algo, né, para se aproximar, se conectar, né, acolher, estar junto, dar autonomia, mas com supervisão. Supervisão não é controle, é cuidado. Ou a gente vai ver nossas crianças queimadas e vai sentir o calor, né? Fica aí a reflexão para todas nós, né? Para todos nós. Um beijo para vocês que nos acompanharam até agora e até o próximo do Contra. Tchau, tchau. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve.